Olá, meu querido amigo do canal Bíblia Show, seja bem-vindo a mais uma meditação diária. O título de hoje da nossa meditação é O Anjo do Conserto. Você está precisando consertar alguma coisa na sua vida? Você está precisando da resposta do Senhor? Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre isso. Abram as suas Bíblias aí em Juízes 6. Nós iremos dar uma pincelada na história aqui para você compreender do que nós estamos falando. Juízes 6, tá? Nós iremos falar de um soldado que foi chamado para liderar um povo. Feche seus olhos neste momento. Vamos elevar uma prece ao Senhor para pedir a Ele a orientação. Oremos. Senhor nosso Deus maravilhoso Pai, nós estamos aqui neste momento, Senhor, para compreender a Tua mensagem, a mensagem da meditação de hoje. Entregamos esse momento único em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor use a minha boca e que o Senhor já introduza ali nos ouvidos o que for da Tua vontade e do Teu querer. Nós não queremos nada de humanos, Pai, nada de mão humana, nada de fala humana, mas queremos ouvir o Teu Santo Espírito falar conosco neste momento. Nós oramos não porque temos mérito ou porque nós merecemos algo do Senhor, mas porque o Senhor é bom, é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Em Juízes 6, nós vimos aqui uma conversação, né, no decorrer do verso 1 em diante, entre Gideão e o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece para Gideão e ele questiona por que o Senhor não ajudou eles, né, na guerra contra os midianitas, né? E eles perderam essa guerra. E o povo agora estava ali à mercê dessa situação. E o anjo do Senhor falou para ele o seguinte: olha, você precisa confiar no Senhor. Não foi Ele que tirou vocês da terra do Egito? O Senhor disse para ele assim, ó: eu tirei vocês da terra do Egito. Tirei vocês da casa da servidão. Aí no verso 9 diz assim, Juízes 6, verso 9. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Então Deus está falando para eles aqui, ó: olha, eu cuidei de vocês, eu cuido, sou eu quem cuido de vocês e mantenho a vida de vocês em paz. É eu que dou mantimentos para vocês, é eu quem dou terra boa, é eu quem faço tudo germinar. E eu não abandonei vocês, eu continuo cuidando de vocês. E aí então o Senhor faz um chamado para Gideão. Eu vou fazer o meu povo agora obter vitórias. E aí ele diz assim, ó, lá no verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Verso 13. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus está falando: eu continuo com o teu povo, eu continuo com vocês. E aí no verso 16 diz assim: tornou-lhe o Senhor a dizer: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vai ser coisa fácil. E aí Gideão fala assim: bom, se o Senhor é o Deus em que eu sempre acreditei e em quem eu confio, eu preciso que o Senhor me dê um sinal de que realmente é o Senhor. Pega a visão. Preste bem atenção. Gideão estava conversando com um anjo. E quando ele precisou de que o Senhor mostrasse um sinal para ele, para que ele tivesse segurança de seguir em frente, sabendo que ele estava nas mãos de Deus, nas mãos certas e cheias de sabedoria, ele pediu um sinal de Deus, para que então ele seguisse em frente. E aí ele fez um combinado, né, de fazer um altar, de erguer um altar naquele lugar que ele estava. E ali ele colocou bolo sem fermento, ele colocou um animal, né? Ele pôs carne dentro de um cesto e pôs também um caldo em uma panela. E quando ele trouxe tudo isso,
Lá no verso 20 diz o seguinte: olha só como Deus é tremendo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima do caldo. E assim fez. Ou seja, estava tudo molhado ali, né? E aí estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. E aí então ele percebeu que realmente era algo do céu. Ele percebeu que aquele era o Deus vivo em que ele sempre tinha confiança. E aí ele falou assim: e agora eu vi face a face o anjo do Senhor. Mas o Senhor apareceu e acalmou ele, né? Ele aparece na história e diz assim, que ele não morreria por ter visto o anjo do Senhor face a face. Porque ainda assim, por mais que ele estivesse visto face a face, estava nos planos de Deus tudo aquilo que estava acontecendo, né? E então o Senhor falou para ele: agora você vai e destrói o altar que o teu pai Joás levantou para Baal. E depois de ele entender que aquele com quem ele falava era Deus, o próprio Senhor dos Senhores, ele então tomou a atitude, né, através da decisão dele, de ir lá e derrubar o altar feito para Baal. Por que que o povo tinha perdido aquela guerra com os midianitas? Havia um altar para um Deus que não é Deus. Para um Deus que é de pedra, de barro, que foi erguido por homens e que não tinha poder algum. E foi por isso que aquele povo estava entregue nas mãos de povos que nem eram fiéis a Deus, que não tinham um Deus de poder. E aí, depois que Gideão compreendeu o que estava de errado, ele tomou a atitude de ir lá e cumprir o que Deus havia pedido: derrubar o altar de Baal, erguer o altar ao Senhor e então exterminar no meio do povo ali a maldição. Queridos, quando nós colocamos em nossas casas, em nossas vidas, coisas que não são do céu, nós estamos à mercê das armadilhas dos inimigos, dos demônios, de Satanás. Infelizmente, quando nós colocamos coisas no lugar de Deus, quando colocamos prioridades como dinheiro, saídas, festas, momentos que causam prazer, euforia, mas são passageiros, no lugar do que realmente importa, nós estamos errando, assim como esse povo. Esse povo colocou pedaço de pau no lugar de Deus. E olha em que situação eles estavam, né? Entregues ao inimigo. E quando nós erguemos altares no lugar de Deus, nós estamos em pecado e não assumimos o nosso erro e nos voltamos para Deus pedindo perdão e derrubamos esses altares dos nossos lares, da nossa casa, da nossa vida, nós também estaremos em situações de desespero. Mas não se preocupe, vai aparecer um anjo do Senhor com uma mensagem dizendo: eu sou o anjo do conserto, eu tenho uma proposta para te fazer. Cuide para que quando a proposta desse anjo aparecer, você faça como Gideão. Peça que ele te dê um sinal para saber se é de Deus ou não. E quando você entender que é de Deus, siga firme. Derrube o altar de Baal. Derrube qualquer ídolo que esteja na tua vida. Tire, se reconstrua. Se apegue com Deus. Medite na palavra. Ore sempre para que você tenha esse sinal na tua vida, que venha do céu e que nada impeça de que você esteja nas mãos de Deus, ligado a Ele, sabendo de que a vitória é garantida. Que o teu dia hoje seja abençoado por Deus e que você nunca esteja longe dele.